Vocês querem estar compartilhando mais uma porção do Evangelho. Nós vamos ler em Mateus 5, versículo 10 e 11. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando que nós vamos ser felizes quando nós formos perseguidos por sermos pessoas justas, né? Quando pessoas quiserem correr atrás de nós, quando nós estamos fazendo bem e mantermos a nossa integridade, você vai ser feliz. Não ser perseguido pela justiça por ser uma pessoa injusta, não. Por você ser uma pessoa íntegra, mantiver o teu caráter, né? E ainda que pessoas venham te cobrar propina, te sacanear, e você manter a tua firmeza, você vai ser um homem feliz diante da graça de Deus. Aí ele desce e diz o seguinte, no segundo versículo, no 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aí é quando é pela causa do Evangelho. Por você ser um discípulo de Cristo, se você for perseguido, sinta-se feliz. Faz parte do discípulo de Jesus ser uma pessoa perseguida. Jesus falou que angústias e perseguição viriam por causa da palavra. Jesus falou que se nós deixássemos tudo e o seguisse, nós seríamos acolhidos por muita gente, teríamos muitos campos, muitas casas, não por causa das posses materiais, mas por muitas famílias, porque essas pessoas iriam nos acolher, mas com perseguição. A perseguição faz parte do Evangelho. Quem eram as pessoas que naquela época mais perseguiam Jesus? Eram os escribas, os fariseus, né? Os religiosos daquela época. E hoje não é diferente. Hoje um discípulo de Jesus, se ele abrir a boca para pregar o Evangelho, quem vai ser as grandes pessoas que vão perseguir o discípulo são os crentes sem Evangelho. São os evangélicos sem Evangelho, né? Substitui escriba e fariseu por evangélicos religiosos que não têm Evangelho. Hoje, você vê, todas as vezes que Jesus ele fazia alguma coisa, ele nunca ficou preocupado por causa da interpretação dos cascas grossas daquela época. Então Jesus praticava a sua liberdade. Ele ia na festa de casamento, ele transformava água em vinho, ele andava por todos os lugares, né? Ele era chamado de publicanos pecadores, chamado de bebedor de vinhos. Ele nunca deixou de fazer alguma coisa por causa da interpretação dos religiosos. E nós, como discípulos de Jesus, também não devemos deixar de fazer nada por causa dos cascas grossas, hoje dos religiosos do templo. Quando que nós devemos deixar de fazer alguma coisa para não escandalizar? Por causa de um débil na fé, uma pessoa que ainda não entendeu. Então, por causa de uma pessoa que ainda é pequena de consciência, você deixa de fazer alguma coisa para que aquela pessoa não venha tropeçar, né? Jesus também, ele ensinava segundo a capacidade dos ouvintes, né? Então ele não chegou falando da cruz de uma vez, ele foi falando do Evangelho, depois ele falou da sua morte em cruz. Então nós devemos entender assim: nunca deixe de fazer algo por causa da interpretação do casca grossa. Se tiver que deixar de fazer alguma coisa, é quando tem uma pessoa que não entendeu. Por causa de casca grossa, faça. Jesus é o nosso modelo de homem, nós devemos seguir as suas pegadas. Que essas palavras possam ser espírito e vida na sua vida. Em geral, as pessoas deixam de fazer porque a igreja vai interpretar. E ao contrário, por causa da igreja, nós não estamos preocupados. Nós vamos poupar sempre a consciência ainda pequena. Que Deus abençoe a todos.